Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de como fazer a minha receita pessoal de massa de pastel. E fica comigo até o final, porque essa receita é cheia de dicas e segredinhos. Tenho certeza que todos irão amar. Vamos lá para o passo a passo da nossa maravilhosa produção? Para o recheio de carne do nosso pastel, a primeira coisa que eu vou fazer é refogar uma cebola, um dente de alho e 3 colheres de sopa de azeite. Aqui eu tenho uma colher de chá rasa de tempero completo e uma colher de chá rasa de colorau. Aqui na panela eu coloquei 300 gramas de carne moída e essa carne é a patinho, mas você pode usar qualquer uma aí de sua preferência. Agora adicione o tempero completo e o colorau. Prontinho, pessoal. A nossa carne já está bem refogada e agora desligue o fogo. Finalizo com cebolinha. O nosso recheio já está pronto e olha só que recheio lindo. Eu não gosto de colocar muitos ingredientes não, tá, pessoal? É só a cebola, o alho, a cebolinha e finalizo com rodelas de tomate e azeitonas. Você pode escolher a preta ou a verde. Vou colocar também mussarela ou requeijão cremoso. Você escolhe aí qual requeijão você quer colocar. A marca aí você que escolhe. E para modelar os pastéis, pessoal, eu vou usar essa forma aqui. Essa forma vocês compram em lojas que vendem produtos para festa. Observe que ela tem um cortezinho aqui, ó. E essa forma aqui, pessoal, não é uma forma de gelo. Eu tenho a forma de modelar pastéis, em formato maior, e a forma de modelar mini pastéis. Observe que ela tem um corte aqui, ó. Tá vendo? Eu já mostrei aqui no canal, eu já tenho 3 receitas mostrando como usar essa forma aqui. Eu vou deixar o link para vocês. Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Olha só. Tá gelada, viu? Sabe o que é isso aqui? Minha massa de pastel, caseirinha. Olha só. Como eu guardei. Essa daqui é a minha receita pessoal. Eu faço aqui pra casa e todos amam esse jeitinho aqui. Ela é bem caseirinha e eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Para essa receita, eu quero que você anote todas as dicas aí no seu caderninho, porque eu não quero que você erre nessa receita, tá bom, pessoal? Para a nossa deliciosa massa de pastel, vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo sem fermento, uma colher de sopa de creme de cebola aqui, ó, pessoal, de creme de cebola, que equivale a 15 gramas de creme de cebola. Eu não coloco sal, eu coloco apenas o creme de cebola. Aqui eu tenho 50 ml de azeite. Se você não quiser colocar o azeite, você pode colocar o óleo. Eu coloco o azeite porque dá um toque todo especial aqui nessa massa. A combinação é perfeita com o caldo que eu vou fazer. Aqui eu tenho 3 colheres de sopa de vinagre. Tem gente que usa a cachaça. Eu não uso, mas se você quiser, pode colocar. Para que serve a cachaça ou o vinagre? Para criar bolinhas no momento da fritura. Tenha preferência em usar o vinagre branco. Aqui eu tenho 2 tomates. Escreva essa dica aí. Você tem que remover as sementes. Não precisa remover a pele, tá bom? Basta deixar assim. Eu vou precisar de 200 ml de caldo. Eu vou bater no liquidificador o tomate com 100 ml de água. Por que isso? Já que você precisa de 200 ml de caldo. Porque o tomate, quando eu termino de bater aqui, vai aumentar o volume. Então, eu vou medir aqui depois que eu bater. Porque se eu colocar aqui 200 ml de água e 2 tomates, vai passar de 200 ml. Não precisa coar, tá bom, pessoal? Deixa eu ver quanto que tenho aqui. Ó, não deu, eu vou completar aqui com um pouquinho de água. Pronto, agora eu tenho 200 ml. Eu não quero que você saia desse vídeo sem acertar essa receita. Se você for fazer essa produção de pastel para você consumir imediatamente,
tudo bem, tranquilo, você pode usar o caldo de tomate desse jeito que está aqui, porque você vai terminar de fazer a sua produção e vai fritar e vai ali comer, né? Mas se você não for consumir, você quer fazer a massa do pastel para consumir mais tarde, você vai fazer o seguinte: você vai ferver esse caldo e vai esperar esfriar. Por que isso? Porque você tem que cozinhar o tomate. Se você deixar na geladeira a massa do pastel que foi feita com o caldo do tomate, vai azedar essa massa, não vai ficar legal. Por isso que eu digo, anote as dicas aí, tá bom? Agora eu vou ferver esse caldo. Prontinho, pessoal, o nosso caldo de tomate já está pronto. E agora eu vou deixar ele esfriar. Eu não posso usar ele quente desse jeito aqui para não escaldar a farinha de trigo. Eu vou deixar esfriar por completo. O nosso caldo de tomate já está completamente frio. E tudo que ferve evapora, né, pessoal? Eu vou medir aqui. Ó, evaporou um pouquinho. Pronto. Agora sim. Eu tenho 200 ml de caldo de tomate. Eu começo unindo a massa aqui na vasilha. Se você quiser colocar na bancada, pode. Cada pessoa tem um jeitinho de fazer, mas eu prefiro assim. O ponto da massa depende da farinha de trigo. Tem farinha de trigo que elas são mais úmidas e outras são mais secas. Essa farinha de trigo aqui, ó, ela ainda não deu ponto. Eu vou colocar mais um pouquinho de água, um pouquinho de nada, tá, pessoal? Olha, só isso aqui. Aí você pode pensar, eu vou usar sempre a farinha de trigo de marca tal, porque ela sempre vai ser seca ou ela sempre vai ser úmida. Não, isso depende de lote para lote. E a experiência é que lhe ensina. Quando você começar a fazer a sua produção de massas de pastéis, é que você vai sentir a massa. Mas assim, o que eu puder aqui passar de todas as dicas para você não errar aí na sua produção, siga esse passo a passo, tá bom? Aqui, ó, eu não vou precisar de mais água. Agora aqui, pessoal, é só sovar. Agora eu vou sovar essa massa aqui, ó, desse jeito, por 5 a 7 minutos. Não é rasgando a massa não, tá bom, pessoal? É desse jeito aqui, ó, amassando mesmo. Assim, ó. E haja abraço, viu? Força. Você vai fazer isso até a massa ficar lisa. Você vai sovar a massa com esse lado aqui da palma de sua mão. Prontinho, tá vendo, pessoal? Aí vocês têm que pedir ajuda aos universitários. Agora, eu vou deixar essa massa descansar por 20 minutos. Olha só, esse é o ponto da massa, olha. E ela também não gruda em suas mãos, olha. Eu vou colocar em um saco plástico aqui, para que ela não fique ressecada. Deixar descansar por 20 minutos. Se você é uma pessoa que já me acompanha há muito tempo aqui no canal, você já sabe que é a primeira vez que eu faço massa de pastel aqui no canal. Então, eu tenho essa máquina aqui, já tem mais ou menos uns 2 anos, e eu já gravei aqui no canal mostrando como que eu faço macarrão nessa máquina. Eu vou deixar o link para vocês. E como eu preciso desse cilindro aqui, ó, dessa parte da máquina, eu vou abrir essa massa aqui. E assim, pessoal, batendo a real para vocês, porque eu falo tudo aqui mesmo no canal, esse é um tipo de massa que eu não faço na mão. Se eu fosse fazer para vender, eu iria comprar um cilindro profissional. Esse daqui não, esse fofinho aqui é mais para massa de macarrão. Quando eu fazia salgados,
eu sempre comprava a massa do pastel pronto. Então, assim, honre mesmo as pessoas que fazem a massa de pastel para vendas, porque não é uma massa fácil de fazer. Esse botão aqui, ele vai do número 1 até o número 9. Como que ele funciona aqui? Quando você puxa e roda, observe que vai fechando. Eu tô no 2, ó. Puxo e rodo, puxo e rodo. O que é que acontece? O cilindro aqui, ele vai fechando, olha. Quanto menor o número, mais aberto fica o cilindro. Quanto maior o número, mais fechado fica o cilindro. Eu vou começar no número 1, porque eu preciso o cilindro todo aberto. Olha só, pessoal, a qualidade dessa massa. Gente, essa massa, ela é maravilhosa, assim, perfeita, sabe? Ela tem um cheiro maravilhoso por causa do creme da cebola e a cor dela é linda, né, pessoal? Você vai pegar uma porção e você vai abrir em um formato de retângulo. Cada porçãozinha dessa aqui, tente abrir em formato de retângulo. E cubra a massa para não ressecar. Agora eu vou prender aqui na bancada e mostrar para vocês o passo a passo. Prontinho, olha só, o cilindro está aberto, está no número 1. Eu vou começar a passar a massa no número 1. Eu vou passar novamente no número 1. E aqui você vai dobrar a massa desse jeito. E você não vai colocar assim ou assim. Você tem que virar a massa e colocar para passar desse lado aqui. Amasse um pouco. Agora eu vou mudar para o número 2. O cilindro já fechou mais. Não precisa dobrar a massa. E eu vou passar a massa no 2 agora. Agora eu vou passar a massa no número 3. Prontinho, pessoal. Eu fiz até o número 7. Eu vou fazer isso com toda a massa. Só para que você tenha noção, a espessura, olha só. É igual de uma faca de mesa. Eu vou deixar essa massa aqui do lado e vou trabalhar com o restante. Fazendo todo o processo que vocês já viram. Sempre trabalhe com farinha de trigo, tá bom, pessoal? E é assim, pessoal, que eu faço a minha massa de pastel. E aqui, ó, ela dura até uma semana na geladeira, desse jeito aqui, como eu lhe ensinei. Você tem que ferver o caldo do tomate. E aí você pode fazer o sabor que você quiser. Você pode cozinhar beterraba, cenoura, espinafre. Agora com essa dica, ferva o caldo para cozinhar os legumes. E agora que vocês já sabem como eu faço a minha deliciosa massa de pastel, eu vou modelar. Para modelar o pastel aqui, eu preciso de um saco plástico, porque se eu pegar a massa do jeito que ela está aqui e colocar na forma, quando eu for desenformar, ela vai ficar grudada, ela não vai sair facilmente. Se você comprar a massa de fazer pastel para modelar na forma de pastel, você não precisa do saco plástico, porque a própria massa já vem com um saco aqui, onde você vai colocar e vai modelar e rechear seus pastéis com a massa industrial. Mas eu não vou fazer com ela. Eu vou fazer com a minha massinha caseira. Pegue um saco plástico. Esse saco plástico aqui, olha só, pessoal, eu abri ele. Como a minha massa é caseira, não dá para colocar ela toda aqui na forma. Então, eu faço assim, ó. Se você tiver o cilindro profissional, você pode abrir
desse tamanho aqui, ó. Fica perfeita para colocar na forma. Mas aqui é uma massa bem caseirinha. Aqui eu tenho água, você vai umedecer assim. Aqui você fecha com o saco plástico. Esse pano aqui, a função dele é para não deixar a nossa forma escorregar. E aí você vai fazer isso, olha. E aqui. Prontinho, olha só como eles ficam lindos. E olha só, pessoal, tá vendo isso daqui? É porque o meu cilindro, ele não é profissional. Então, por isso, eu não aconselho você comprar desse jeito aqui para você trabalhar. Vai ficar assim. Pessoal, o rendimento foi de 22 unidades. Isso depende do tamanho que você vai cortar. Eu cortei desse tamanho aqui, então me rendeu 22 unidades. Agora eu vou fritar. E ele tem essa aparência rústicazinha mesmo, viu, pessoal? É bem caseirinho, com um sabor, assim, comparável. Pessoal, a temperatura do óleo para fritar o pastel não pode ser a mesma temperatura que a gente frita a coxinha. Ela tem que ser um pouco fria. Olha só, tá vendo que subiu? Eu coloquei um pedacinho da massa. Já está bom o óleo. Pessoal, tá muito quente, mas muito quente mesmo. Tô pegando aqui só para que vocês possam ver de perto. Olha só. Eu vou cortar. Gente do céu, e o cheiro? Essa massa é assim, nota 1000. A produção também quer. Ah, quer já já, produção. Gente do céu, tava aqui fazendo umas fotos para vocês, mas tá irresistível, pessoal. Gente, a massa, tudo assim maravilhoso. Vocês precisam fazer essa massa. É um sabor incrível. Muito bom, pessoal. Olha só. Gente, eu faço essas coisas, sabe por quê? Porque é muito bom e vocês precisam fazer aí. Porque, gente, não, sério. Muito, muito, muito bom. Tá tão quente que tá tremendo minha mão aqui.
E a produção? Olha só da produção, pessoal. Eita! Ele não quer nem falar, viu, gente? Nossa, não, tô com a boca cheia aqui. Gente. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro e lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. É de 2 queijos. Gente, que massa maravilhosa.